Bom dia, turminha! Bom dia! Terça-feira, 14 de setembro de 2021. Hoje teremos o nosso momento da leitura. Iremos falar do gênero literário mito. Olha só, o que nós iremos ler hoje é o mito do povo indígena Bororô do Mato Grosso. Observe como a origem das estrelas é explicada. Então vamos lá, vamos ler juntos. Edson, empresta sua folhinha para a Flor de novo, por favor. Vamos lá então. Fica aqui, querido, para você ir passando para mim. Vamos ler. Naquele tempo, o título é As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava, no firmamento não havia estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucumarés pescados no dia e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Noutra noite, a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta e numa clareira. Prepararam o fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. As mulheres começaram a gritar e os meninos, surpreendidos, correram. As mulheres atrás proferiam ameaças e prometiam castigos severos para os meninos. Para escapar das punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. O beija-flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida, subiram atrás dos meninos. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que se esborrachassem, foram transformadas em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu, sem ter como descer. Desde então, eles olham a terra lá do céu, no escuro da noite. Brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. Então, olha só, é um mito
Então, logo na sequência, vai mais para baixo, querido, nas atividades tem aqui o conceito de mito. Mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, o surgimento dos seres e das coisas. A ação e a reação das personagens produzem os acontecimentos, que mantêm entre si uma relação de causa e consequência. Então é bem isso, né, gente? O povo indígena, eles realmente, de verdade, né? Eles dão significado para tudo que acontece na natureza, né? Então aqui é um mito de uma lenda, é um mito da Bororô, né? De uma tribo Bororô, de lá de Mato Grosso, sobre a origem das estrelas. Então, de acordo, sempre esses mitos, gente, tem tragédias no meio, não adianta, né? Os meninos ficaram presos lá no céu, né? Porque roubaram os ovos de tartaruga. E é bem isso, ó, toda causa tem sua consequência, né? Nos mitos, né? Como os meninos fizeram coisa errada, acabaram ficando lá no céu e se transformaram os olhos deles em estrelas. Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte. Pode ir, querido, obrigado, tá? Eu quero fazer um teste com vocês. Eu quero que a gente, hoje, eu quero ver como vocês vão se sair com a interpretação de texto. Porque para a semana que vem também vai ter um texto bem interessante que a gente vai trabalhar a semana inteira. Então eu estou pensando em trabalhar um texto a semana inteira com vocês. E em cima daquele texto a gente trabalhar outros conteúdos, tá? Então, para teste hoje, eu acho que não vou corrigir, tá? Vai um vídeo só e eu vou querer ver o que vocês entenderam realmente do texto, tá bom? Vamos lá, então, eu vou explicar o máximo que eu posso aqui, as perguntas, e eu vou querer ver como que vocês vão se sair. Então, a primeira pergunta. Os bororôs explicam o surgimento das estrelas por meio de conhecimentos científicos ou crenças de seu povo? Segunda. Certo? Eu já falei, acho que a câmera Guel está me pegando torta porque o celular estava torto. Eu já expliquei, né, com outras palavras, né? Sobre o que foi a explicação do surgimento das estrelas e para tudo da natureza que os índios geralmente dão, né? É conhecimento científico ou é crença do povo? Pensem aí e coloquem a alternativa. Eu quero ver como é que vocês estão. Número 2. Numere os acontecimentos na sequência correta. Esse daqui é muito interessante. Por quê? Porque vocês vão ter que ver o que aconteceu. Então vocês leem todos os itens. Os meninos pediram ajuda ao beija-flor e subiram ao céu por um cipó. Isso acontece mais ou menos no começo, no meio ou no fim? Mais ou menos no meio da história, né? As mulheres viram os meninos roubarem os ovos, tá mais pro começo. Então vocês vão ver desses itens, qual que é o primeiro? As mulheres foram atrás deles, as mulheres começaram a gritar, os meninos cortaram o cipó. O roubo dos ovos continuou por mais noites. Numa noite, os ovos de tartaruga desapareceram. Olha, acho que isso daí já é o primeiro, né? Então, coloquem aqui o número 1, certo? Numa noite, os ovos de tartaruga desapareceram. Depois disso, o que acontece desses itens, tá bom? Então, caso releiam sozinhos o texto, para vocês poderem numerar aqui na sequência, tá bom? A questão 3. Leia esta frase observando as ações nela descritas. Os meninos fugiram, subiram por um cipó em direção ao céu. Qual é a causa dessas ações? O que está calmo? Por quê que os meninos fugiram, subiram por um cipó em direção ao céu? Qual foi a causa? Porque eles roubaram os ovos e estavam fugindo das mulheres com medo de serem punidos, certo? Qual foi a consequência dessas ações? Os meninos ficaram presos lá no céu e as mulheres viraram animais selvagens, certo?
Então podem ver, gente, que eu estou dando mais ou menos um pouquinho a resposta, tá? E eu quero que vocês passem isso para o papel, tá? Então eu estou dando uma ajudinha aqui. Deixa eu diminuir para ficar melhor. Neste trecho, o que significa... Peraí, Cameraguel, desculpa, Cameraguel. Tá pegando tudo? Não. Neste trecho, o que significa a expressão tirar a limpo? Marque a resposta correta. Então deixa eu ir para cima. Às noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Tirar a limpo quer dizer esclarecer, limpar, né, de passar a vassoura, ou retirar. Esse tirar a limpo, o que está querendo? Elas estão, olha só, então vocês substituem. Algumas noites depois do roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo. As mulheres resolveram esclarecer esses sumiços. As mulheres resolveram limpar esses sumiços. As mulheres resolveram retirar esses sumiços. Então pensem bem aí, tá bem nítido. O que quer dizer a expressão tirar a limpo? Caso tenham dúvidas, deem um Google ou WhatsApp para prof. 5. Substitua as palavras destacadas por outras sem mudar o sentido da frase. Então, são frases do texto em que vocês vão procurar, que nem aqui, firmamento. Procurem o significado de firmamento, substituam aqui na frase, mas a frase não pode perder o sentido, tá bom? Tem a próxima frase também, vem o significado de sorrateiramente e substituem aqui e reescrevam a frase, certo? Na letra C a mesma coisa, a palavra é encalço. A sexta, para fugir da fúria das mulheres, os meninos pediram ajuda para quem? Foi para um pássaro que os meninos pediram ajuda. Que pássaro foi esse? Olhem lá no texto quem não lembra. Começa com beija e termina com É flor. o sinônimo de colibrins. Jura? Colibrins é beija-flor. Eu não sabia. De acordo com a lenda, como as noites se enchem de estrelas? Explique com as suas palavras. Então, como que as noites se enchem de estrelas? São os olhos dos meninos, né, que ficaram presos lá no céu, certo? 8. Procure no texto 5 palavras com encontro consonantal. Encontro consonantal é quando numa palavra tem juntas 2 ou mais consoantes. Procure no texto 5 palavras que têm encontro vocálico. Encontro vocálico é quando numa palavra tem um encontro de 2 ou mais vogais. Certo? Temos mais? Não, acabou. Acabou. Acaba aqui na 11, acabou. Eu já vi o desafio. Turminha, então eu quero fazer esse teste com vocês. Hoje eu quero ver como vocês vão se sair nessa interpretação de texto. Tá difícil, gente, ou não? Tá fácil? Tá? Eu quero ver como que vocês saem nessa interpretação de texto, então, tá bom? Vou mandar só esse vídeo e eu quero que você, quem tem dúvida, pode me ligar, pode mandar mensagem, tá bom? Que nós fazemos juntos a atividade. Quero fazer esse teste com vocês hoje, não vou colocar na correção porque tem muita coisa aqui que é resposta pessoal. Então eu quero sentir como é que está a leitura e a interpretação de texto de vocês, certíssimo? Então uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã. Tchau!